Para a gente começar, eu quero importar, para a gente começar a trabalhar com o Formic, a gente vai ter que importar o Formic. E aqui eu estou utilizando o Code Sandbox, mas se você está utilizando na máquina local, se você criou um projeto com o Create React App, é só você rodar um yarn add Formic e ele já vai instalar o Formic para você. Caso você já tenha o Formic instalado, não tem necessidade de você instalar novamente, tá? Então, por enquanto, eu vou adicionar aqui para o Formic. Ele já vai adicionar para a gente e já está disponível para a gente poder utilizar. E eu vou importar aqui então. Eu vou começar importando os componentes Formic, Form e Field, que são os componentes que a gente precisa para construir daí qualquer formulário com o Formic. Vou apagar isso daqui. Esse daqui é só o template default. Vou colocar aqui Formic no título. Então vou começar executando esse componente. Aqui dentro a gente tem que passar, então, uma coisa que mudou é que em uma das versões do Formic ele depreciou o método render. Aquele método render que eu ensinei a utilizar, que daí sim você construiu o formulário dentro do método render, ele foi depreciado. Mas a única coisa que muda é que o código que você colocaria no render, agora você vai passar aqui no corpo da função, no corpo do teu componente, como um children. Então o resto do código continua a mesma coisa, tá? Então aqui defini uma função, a função não tem corpo, ela já tem esse parênteses aqui para ela fazer um return implícito, porque eu já vou retornar JSX aqui do meu formulário. E aqui então a gente vai começar com a tag form, que essa tag form vai ser convertida na tag form do HTML mesmo, mas ele já passa ali o onSubmit, ele já vai trazer o onSubmit implícito, se a gente configurasse um onSubmit. Então ele já traz algumas funcionalidades para a gente evitar de ter que capturar aqui as props e passar para o nosso form. Dentro desse form, normalmente qualquer formulário que você fosse construir, você começaria definindo seus inputs, né? E para criar qualquer input você precisaria definir uma label, normalmente. Vamos começar aqui colocando primeiro o nome. E você também teria que definir, daí no caso, um input, que seria um field. Aqui eu vou colocar first name. E eu vou falar que ele é do tipo texto. Certo? Mas também para conectar essa label com esse field, eu preciso passar um HTML for aqui. E esse for, HTML for, eu vou precisar passar o ID daquele campo. Então é first name e eu também vou ter que definir ele ali embaixo. Então aqui embaixo também tem que definir um ID para ele. Por quê? Sem isso eu não consigo conectar a minha label, falar que essa label pertence a esse input. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar o campo de visualização de vocês. Então por isso que eu preciso passar o ID e eu preciso passar o name, os dois. E se eu fosse criar um outro campo, que daí seria a idade. Aí eu teria que trocar aqui de first name, teria que trocar para age. E aqui eu poderia falar que é do tipo number. Então, isso daqui é do tipo number. Certo? E deixa eu só vir aqui e remover esse Dash Align Center para os nossos inputs. Sempre ficar aqui no canto, tá? Eu vou definir aqui um form control. Colocar aqui o display dele é flex. E o flex direction dele é column. Para ele ficar um embaixo do outro. E esse form control eu vou atribuir essa classe. Para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Class name. Nosso formulário. Também vou colocar aqui um max widget nele. Max widget de 300 pixels. Tá? Só para a gente poder visualizar um pouco melhor o nosso formulário aqui. E para esse formulário, para o form, para ele poder funcionar, eu tenho que passar aqui o initial values para ele. Então, initial values, que seriam os valores iniciais desse formulário. E no caso aqui a gente vai ter o first name, uma string vazia. E também ali o age eu posso passar como uma string vazia também. Vou salvar, vou recarregar.
E aqui, se tiver tudo certo, eu já posso digitar o nome e ele já vai aparecer. A idade também posso colocar aqui, posso colocar 28 e ele já vai aparecer aqui corretamente. Ele já está atualizando meu formulário. E só para a gente então ver como é que ficaria a parte de erros também, eu vou importar aqui o YAP, tá? Se você estiver utilizando o local, mesma coisa, yarn-add YAP, e ele vai já instalar para você. Então eu vou importar aqui, import all s YAP from YAP. E aqui a gente vai definir um esquema bem rapidinho, const esquema é igual a yap.object.shape. E daí aqui no nosso shape a gente vai colocar o first name, que é igual a um yap.string. E o meu age é igual a yap.number.min. Eu vou colocar aqui, no caso aqui, a idade teria que ser no mínimo 10. E a gente vai passar aqui o esquema, a gente vai passar esse validation esquema para o nosso formic. E aqui a gente já teria o erro, só para a gente poder acessar os erros. Então aqui a gente conseguiria acessar os erros no nosso campo, tá? E daí você poderia mostrar aqui, você poderia colocar aqui para mostrar erros. Ponto first name. Aí você renderizaria um bloco, mais uma div. Você poderia mostrar qual que é a mensagem de erro, no caso. Ponto first name. Ah, e aqui se eu digitar aqui, ele ainda não vai aparecer o erro, porque eu esqueci de colocar required. Então, nesse caso, a gente vai falar que tanto a idade quanto o number, eles têm que ser obrigatório, tem que ser preenchido eles. Senão, a gente não consegue simular o erro. No caso aqui, ele vai colocar, ó, first name is a required field. Isso aqui, ele tá mostrando mensagem em inglês, tem uma forma de traduzir, a gente não vai cobrir aqui, porque o foco do vídeo não é lidar com a tradução